passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde, gente. Vou apresentar meu estágio. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, tenho 24 anos. Estou fazendo graduação, né, terminando agora em Engenharia de Biosistemas, mas eu sou da turma 020. Eu realizei o estágio na Marítimos, Barcos e Lanchas, o nome é esse, e eu atuei diretamente no pós-venda e no marketing digital. O que é a Marítimos? Hoje é uma empresa que produz barcos e lanchas de alta qualidade. Ela produz através do material de alumínio naval, que é uma liga metálica específica para barcos, e ela está localizada em Mirassol. Ela é uma empresa nova, de certa maneira, ela tem 10 anos no mercado, mas ela mudou bastante de como ela era para como ela está hoje, né? Eu costumo pensar que uma empresa cresce bastante, como a Unesp também cresceu, o nosso campus também cresceu. Os objetivos, eu coloquei as palavras principais, que são aprender, desenvolver e aplicar e contribuir com alguma coisa, tudo isso que a gente aprendeu, né? Então, eu tive que aprender técnicas de comunicação entre os clientes, porque através de eu ter que entrar e falar com o pessoal do pós-venda, eu tive que mudar totalmente a minha linguagem de quando eu saí da faculdade ali, e eu escutava bastante a professora Priscila dizendo para mim, Léo, seu jeito você tem que mudar, né? Faz assim, assim, outro, e realmente eu tive que me adaptar. Eu tive que desenvolver uma parte que eu não conhecia, que era das mídias sociais. Hoje tudo gira em torno disso. A nossa faculdade começou a fazer isso recentemente, né? Publicar mais coisas nas redes sociais, aplicar os conhecimentos que a gente tem, né, dentro da grade de biosistemas, da nosso curso, e, obviamente, contribuir para o andamento da empresa, né? Porque eu, através desses métodos que eu aprendi desde segurança do trabalho, às vezes ir lá na fábrica e ver o pessoal montando os barcos sem EPI nenhum e poder conversar com eles sobre uma coisa que eu vi, mesmo não sendo a minha área de estágio, foi muito gratificante ver que eu lembrei de tudo aquilo e vi na prática mesmo coisas que acontecem. E uma atividade desenvolvida minha ali, de certa forma, como eu disse, foi o pós-venda, aonde quando eu entrei tinha já no início um resquício de um pós-venda ali, de uma entrada de um método de pós-venda, aonde eu tive que entrar entrar em contato com o cliente para saber se desde quando ele entrou através de link, seja através de uma postagem, ou em contato com o time de vendas para saber se como foi o atendimento, se ele foi bem atendido, até se ele comprou o produto e como foi a entrega técnica desse produto e como ele estava usufruindo, se estava tendo algum problema, se o barco era aquilo mesmo que ele tinha planejado e sonhado. Porque a Marítimos ela tem um escopo, né, através do engenheiro naval, o Leonardo, ele tem o agente nosso da empresa temos um escopo de todos os barcos, seja de médio, grande porte. Hoje a Marítimos ela produz barcos, só um contexto para vocês, até motorização 120 HP, que é o máximo que os barcos aguentam. Obviamente que o engenheiro, juntamente com o time de projetos, está evoluindo isso com os projetos para chegar em embarcações maiores, que aguentem motores maiores. E nessa parte do pós-venda era isso. Só que faltava uma parte que foi apresentada logo 3 meses depois que eu entrei, que foi o desenvolvimento de mídias sociais, que era basicamente eu ver todo aquele desenvolvimento e não saber o que fazer, porque eu via isso e eu agradeço, desde quando eu entrei na CEMEB até quando eu fiquei à frente como presidente, o Bruno fazendo as artes, o Nelson que me ajudou nesse período ali, o Ronaldo, aonde eu tive que desenvolver toda a parte de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Por quê? Porque hoje o nosso público ali da Marítimos de 40 a mais. Então, uma parte assiste YouTube, digita lá pesca no Pantanal e vai aparecer os nossos vídeos. Como vai aparecer? Através das hashtags que a gente usa para o vídeo subir, ou através do Instagram por tráfego pago.
que hoje é um método de entrega mais rápido do vídeo. Mas o que que esse vídeo só ia subir? Vocês podem estar pensando, ah, Léo, você estava fazendo como se fosse a Virgínia. Mas não, era simplesmente a gente divulgar o produto, porque, como eu disse, não adianta só produzir, a gente tem que vender. Então, hoje o método de venda mais efetivo da Marítimos é através das mídias sociais, onde eu divulgar para vender. E através desse divulgar para vender, às vezes um conteúdo mal formulado, mal feito, mal gravado, não era bem, né, bem entregue, vamos falar assim, não entregava para as pessoas que digitavam lá barcos e lanchas no Instagram, no Facebook. E ter que estruturar tudo isso, fazer montar um escopo de vídeos a serem gravados semanalmente, mensalmente, para o Instagram. E quando você abre um Instagram, uma outra plataforma digital, profissional, ela te entrega alguns números de retorno, que é o seu feedback. Só que cada número desse é uma pessoa, né? Um grupo de pessoas. E aí o meu trabalho era fazer esses relatórios para os meus superiores, para fazer e falar assim, olha, o vídeo que a gente gravou sobre o barco semi-chato, uma lancha que está aí na foto, ele entregou bastante. Então, quer dizer que o pessoal pesquisou bastante e que eles gostaram do vídeo, né? E toda a parte de edição, a parte de fazer legenda, até mesmo montar o roteiro dos vídeos, colocar tripé, iluminação certa, fazer toda aquela parte de gravação mesmo, como se fosse um cinema. Eu tive que aprender a fazer curso para isso, mas uma base já veio de um projeto que tem na faculdade, a CEMEB, que me ajudou bastante. Eu vi os meninos, às vezes conversava com eles, muda a cor nisso, muda a cor naquilo. Eu nunca entendi o que eu falava isso para o Bruno, né? Era fácil de fazer, mas hoje eu entendo o que o Bruno passava e até o que o Nelson passava. Bom, os resultados e contribuições, né, foi o desenvolvimento de conteúdo para divulgação de barcos e lanchas, como eu disse, até essa logo que está aí, desenvolver, ver o trabalho que é colocar, às vezes, uma cor laranja, amarela, azul e branca, entender como que essas cores elas funcionam para atrair mais pessoas, produção de artes e campanhas para fortalecimento da marca, né, Marítimos. Então, às vezes, fazer um café da manhã, para divulgar esse café da manhã, tinha que fazer uma chamada de vídeo e fazer uma arte para subir que seja para o site ou para outro lugar. O gerenciamento e atualização das redes sociais, junto com o pós-venda, porque o pós-venda continuava ali rodando e, ao mesmo tempo, o gerenciamento de subir os vídeos e fazer a programação toda mensal ou semanal. O aumento da interação. Hoje a empresa ela está, se eu não me engano, fazendo uma introdução da ISO 9001, que é uma certificação de importação. Só que para essa certificação a empresa tem que cumprir vários outros pré-requisitos. É a mesma coisa que segurança do trabalho quando o professor Paulo aplicou e mostrou para a gente na disciplina. Tem todo um checklist para ser montado, né, para ser verificado em todos os setores, e esse era um, que era essa interação em cliente ali, tanto no pós-venda quanto no marketing, para fazer esse complô para ver qual era o tempo de resposta, né, que tinha tanto pós-venda quanto o marketing digital, de saber se era 24 horas ou não. E essa ISO 9001 veio para isso, né? Está sendo introduzida para isso. Porque hoje a Marítimos, além de produzir barcos e lanchas, ela é representante da Mercury, que é uma produtora de motores, né, naval. E para importar diretamente, ou até mesmo alumínio naval, hoje no estado de São Paulo só tem um distribuidor de alumínio naval, né, certificado pelos engenheiros navais, que é próprio para a produção. Então, é muito difícil, a gente fica preso àquele fornecedor e aquele preço que ele tem. Então, para isso, a gente foi, né, todo mundo foi atrás para contribuir com isso. E a minha contribuição foi nessa parte de atendimento e comunicação com os clientes. Os aprendizados, né, parte técnica foi o uso de normas de segurança, e quando eu falo normas de segurança, não é apenas a segurança do trabalho, e sim a segurança como o professor Paulo mesmo faz com as gravações aqui da apresentação de estágio, que é a parte toda de
a nós autorizarmos o uso de imagem. Às vezes a gente estava gravando o vídeo, né, fazendo a edição, a gente via pessoas passando atrás, né, e os rostos aparecendo. E aquela pessoa não tinha autorizado o uso de imagem. Isso é um problema muito grave, né? Então, as normas de segurança é tudo isso, tanto de uso de imagem quanto de segurança de trabalho, que eu tive que, né, junto com os outros estagiários, entender toda essa parte. O entendimento sobre marketing digital, que eu acho que foi o mais difícil, mas a Unesp, obviamente, como eu disse, a CEMEB contribuiu bastante. A parte pessoal de organização, de montar um cronograma de trabalho, além de, né, se adaptar a uma nova realidade de uma coisa que você não entende, como marketing digital. As responsabilidades de você gravar um vídeo, como eu disse, ver uma pessoa passando e poder tampar a pessoa, privar ela, saber qual linguagem colocar num vídeo. E o trabalho em equipe, como, né, acho que principal aqui para mim, saber que do outro lado não é um animal que está vendo, e sim uma pessoa, né? Uma pessoa que está vendo aquele vídeo tem que ser tratado com respeito e com toda a delicadeza, né? E as aplicações, né? Técnicas de biossegurança, como eu disse, e das pesquisas que eu fiz de gestão. E só dando um adendo que eu não coloquei, mas aquela última foto minha é de um drone que a empresa investiu para fazer as gravações dessa arte, por exemplo, que está aí para, né, para divulgação. Você poder mostrar realmente um barco para estar na água, não só no solo. Então, mostrar navegando, né, os vídeos e tudo mais, perdão. A conclusão, né, o estágio para mim é essencial, tanto para o nosso curso quanto para qualquer outro, porque, como todos disseram, a engenharia de biosistemas ela é ampla, a atuação é ampla, e a gente pode trabalhar em várias áreas, e o estágio diz, né, diz muito sobre isso. A gente aqui apresentou todas as áreas possíveis, eu acho, e ainda faltam outras áreas. Contribuiu para a minha formação como engenheiro, tanto eu acho que, né, profissional, e mostrar que realmente eu já tinha conversado isso com alguns professores, que eu quero seguir carreira acadêmica, por mais de eu ter, né, feito estágio na parte de empresa, assim, mas mostrou para mim como engenheiro que eu posso sim atuar em várias áreas. E despertou, de certa forma, além de área acadêmica, despertou uma vontade de abrir uma parte de empreender nessa área, abrir uma empresa com um grupo de amigos que eu tenho, que trabalham nessa parte de marketing digital, que hoje eu vejo que empresas, elas faturam bastante, não só pelo faturamento, mas toda essa parte de segurança, de uso de imagem, saber como que grava, e tudo isso tem como empreender, e falta empresas de gestão dessa parte. Os agradecimentos à universidade, principalmente, né, por ter capacitado eu a estar aqui hoje, a Marítimos e aos meus supervisores e a toda a equipe de estágio que teve ali comigo, a minha orientadora, a professora Lúcia. Não posso deixar de agradecer ao pessoal do estado, do setor do estágio da faculdade, que apoiou muito na documentação, correr atrás, o professor Paulo, nas disciplinas, sempre mostrando que como a gente tinha que se comportar, como a gente tinha que se portar, né, perante uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte. A professora Priscila, durante o período que eu estive no Cambi, obviamente, também agradeço, porque foi uma pessoa que ajudou na minha formação, não só profissional, mas pessoal, como amiga, dando puxões de orelha que precisava. E a Deus e amigos e a família, com certeza, que é o meu pilar principal aqui hoje. É isso, obrigado. Fico aberto a dúvidas e esclarecimentos.